continuidade da nossa aula de Revolução Francesa, hoje nós vamos falar sobre a primeira etapa que vai se deflagrar na Revolução. Tanto que o tema da aula 16 é a convocação dos Estados Gerais. Tá? Então, hoje nós falaremos um pouco do que seria isso, do que foi isso, porque os Estados Gerais eles foram convocados em maio e em julho estoura a Revolução Francesa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O objetivo nosso é entender como se deu início à Revolução Francesa e identificar o papel do terceiro Estado ao longo da condução do processo revolucionário. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês lembram, na nossa última aula, o que eram os Estados? O primeiro, segundo e terceiro Estado? Tinha burguês lá, né? Aquela pirâmide, lembra? Não. A nobreza, a monarquia. E o povo, né? O resto, né? A gente usou os entre aspas. Então, isso. Exato. São três casas. Primeira casa é quem? Que é o primeiro estado? Clero. Segundo estado? Nobreza. E a monarquia que engloba tudo. E o terceiro estado? Resto. Quem seria esse resto que é todo mundo? Burguesia, trabalhadores urbanos e os servos que são os camponeses. Perfeito. Então, esse é o primeiro entendimento nosso. Lembrando que a França, uma das grandes marcas dela, era que era um país desigual, devido à sociedade estamental, onde o primeiro e o segundo estado tinham vários privilégios e eles não pagavam impostos. Além de não pagar impostos, eles possuíam privilégios jurídicos, privilégios econômicos e privilégios fiscais. Tá? Então, vamos lá. Olhem primeiramente essa imagem aqui. Alguém sabe o que está acontecendo nessa imagem? O que vocês conseguem ver ali? Polícia. O que parece? Um desfile. Muito bem. Esse desfile acontece na França dia 14 de julho de todo ano. Por qual motivo? Pensem um pouco mais. 14 de julho na França. O que dia 14 de julho representa? A vitória. Hã? É dia 14 de julho. Olhem no caderno de vocês. 14 de julho. O que representa o dia 14 de julho? Bastilha, não? A queda da Bastilha. Dia 14 de julho, então, é o dia da queda da Bastilha. Consequentemente, é a data de início da Revolução Francesa. Certo? Então, a Revolução Francesa começa dia 14 de julho. E esse dia vira um dia simbólico para os franceses. Então, todo ano, dia 14 de julho, acontecem desfiles com o exército, com a polícia, os bombeiros, a sociedade civil, os caças cortam Paris, né, com fumaças da cor da bandeira francesa. Autoridades internacionais visitam a França e fazem parte desse desfile. E aqui no Brasil, existe alguma data parecida com essa? Dia da Independência, 7 de setembro. Dia 7 de setembro também temos festividades no Brasil, com desfiles de autoridades, bombeiros, as escolas desfilam, né? Vocês desfilavam? Mas eu acho que as escolas cívicas militares, elas não desfilam. Eu acho que depois da pandemia deu uma desestruturada, mas é capaz desse ano, talvez, né? Até o desfile mudou, né? Agora é aqui perto da Carlos Borges, né? Antes era lá no centro. Agora é na Carlos Borges o desfile. Depois que ela foi reformada, o desfile veio para cá. Então, é claro que a função, nós temos uma data semelhante, só que as características são diferentes. Lá na França, 14 de julho, é o início da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, no dia 7 de setembro, é o início do Estado brasileiro.
é o surgimento do Brasil, né, com a independência. Então, é a data da independência do Brasil, 7 de setembro. Perfeito. E aí, olha aqui, ó, temos até uma imagem dos caças aqui na aula, ó, os caças que trazem a cor da bandeira francesa. Essas cores aqui são cores que até hoje, se você pegar a bandeira da França, são essas as mesmas cores. Só que antes da Revolução existia uma outra bandeira, que era a bandeira monárquica. E depois da Revolução, ela vai adquirir essas cores, azul, branco e vermelho. Tá? E uma das coisas importantes que nós temos aqui também, no caso, a frase que compõe a representação até da bandeira, que é igualdade, liberdade e fraternidade. Essa frase é uma frase iluminista que vai ser usada durante as manifestações e as tomadas de poder, né, da queda da Bastilha e dos demais dias, e ela vai virar o lema da Revolução. Tá? E lembrando que a queda da Bastilha, dia 14 de julho de 1789, ela é um ato feito pelo terceiro Estado. Certo? E aí, nós entramos num ponto muito importante. Lembra que nós conversamos na última aula de que a família real ela morava no Palácio de Versalhes. E o Palácio de Versalhes tinha sido construído lá pelo rei Luís XIV. Durante décadas e décadas de construção. O rei Luís XIV, que era o famoso Rei do Sol, né, que é um dos reis que a gente tem como uma das principais características do absolutismo, esse rei, ele vai ser o governante que mais tempo foi rei durante toda a história. 72 anos. Muito bem, Manuel. 72 anos. A rainha Elizabeth, falecida recentemente, foi rainha por 70 anos. Bateu 70 anos. Ela é a rainha que mais tempo foi na Inglaterra, mas não foi a da história, porque ainda é o rei Luís XIV. Eu acho que dificilmente essa marca será superada. Até pela mudança política, né? Não temos mais tantas monarquias igual tínhamos antigamente. Eles não são tão efetivos no poder como eram antigamente, e tudo mudou depois da Revolução Francesa. E aí, o que vai acontecer? A cidade de Paris, ela vai virar o reduto revolucionário. Por quê? Porque a corte, a nobreza cortesã e a realeza moravam no Palácio de Versalhes. Eles viviam no Palácio de Versalhes um mundo à parte. Era um mundo utópico, onde não faltava alimento, onde tinham festas, tinham os melhores cozinheiros, os melhores atores, recebiam autoridades internacionais, enquanto o resto da França estava numa grande crise econômica. E a cidade de Paris virou o principal reduto de rebeldia à figura do rei. E uma das coisas que eram muito comuns dessa época, como está aparecendo aqui na nossa aula, da ICO, que é uma charge. As charges da época, elas eram até o semelhante que são os memes de hoje, né? Era uma forma de expressão, de crítica. E aí só tem uma coisa que é interessante. Rara das charges desse período que você encontra o autor da charge. Por quê? Porque, pode falar, Lu. Exato. É o grande medo de você colocar a sua assinatura na charge é a perseguição. Não, uma crítica social, uma crítica política. Se essa charge, ela... Porque uma coisa que acontecia na época é o seguinte, os jornais já criticavam a monarquia. Acontecia muita panfletagem. Hoje a panfletagem é só para propaganda. Antigamente a panfletagem ela tinha um cunho também de rebeldia, de você transmitir suas ideias de uma forma informal. Você chega num lugar onde tem bastante gente e sai distribuindo panfletos. E esses panfletos estão constando as suas insatisfações. Isso é muito comum na época da ditadura militar no Brasil. Isso foi muito comum na era Vargas, né, que é a ditadura varguista. E é muito comum em países europeus, até durante a Revolução Industrial, durante as revoluções inglesas, e principalmente na Revolução Francesa. É claro que tinham muitas charges dessa, que a gente não pode nem abrir em sala de aula, porque eram charges muito pesadas.
com extrema violência e também com críticas, principalmente a figura da rainha, com questões até pornográficas. Porque a rainha ela era muito mal vista, não só por causa do luxo, mas também por causa dela ser estrangeira. Então havia um ódio maior contra a rainha Antonieta do que contra o rei Luís XVI. É claro que ambos foram derrubados, mas há o ódio maior contra a rainha. Por a figura, primeiramente, de ela ser mulher, e segundo, por ela ser uma estrangeira, que tinha uma personalidade muito forte. Né? Então, essas charges eram comuns. Quando a gente observa essa charge, o que a gente consegue observar? Primeiro ponto. Nessa charge está representando os 3 estados. Aqui nessa imagem, se a gente fizer uma análise da imagem, percebemos que quem possui essas roupas melhores aqui são os nobres. Né? Aqui do lado do nobre está quem? O clero. Então, temos a charge de pé, o primeiro e segundo estado. E aqui no chão, com essas roupas, né, com uma característica mais simples, seria o terceiro estado. E aí, por que o clero e a nobreza estão com essas caras assustadas? Porque ele está estourando nas correntes e está pegando em armas. E aqui ao fundo está a Bastilha. Então, essa charge, ela é uma representação do que foi a revolta do terceiro estado. No momento que o terceiro estado estourou as correntes, né, seriam essas correntes da dominação, e começou um processo de revolta. Certo? Então, é muito comum. Pode ser que na nossa avaliação caia uma charge dessa, para vocês interpretarem. Pode ser que na prova Paraná tenha charge dessa. Lá na frente, quando vocês forem fazer o vestibular, o FAS, ou o Enem, que o Enem é muito comum. O Enem gosta muito de trazer imagens através do subsídio para fazer suas questões. O que nós temos, então? Vamos lá. Agora, vamos falar sobre a questão da convocação dos Estados Gerais. Lembrando, Luís XVI, ele vai virar rei em 1770 aí, quem tem anotado aí? 1774, muito bem. 2 anos depois dele virar rei, começa a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E a França vai participar dessa guerra, mandando armas, navios, tropas e dinheiro. Isso é muito importante. Só que a situação da França já estava muito ruim desde a Guerra de 7 Anos, quando eles foram obrigados a abrir a sua economia. Então, a década de 80 é uma década de crise econômica. Falta de produto, falta de mercadoria. O Estado francês já estava no limite dos gastos, até que o rei Luís XVI ele vai escolher um ministro, que vai ser como se fosse o primeiro-ministro dele, chamado de Necker. Esse cara ficará responsável por reformular a situação fiscal da França. E o cara é o seguinte, não tem mais como ficar desse jeito. O que a gente precisa fazer? Ampliar a cobrança de impostos. Fazer com que o terceiro estado continue pagando impostos, mas o primeiro e o segundo estado também paguem impostos. Então, nós precisamos que os 3 estados paguem impostos. Só que ele tinha como tomar essa canetada uma vez? Tinha, mas não teve coragem. Até porque ele ia desagradar o topo da pirâmide. Então, o que foi feito? O que foi feito para a convocação dos Estados Gerais? Essa reunião acontecia a cada 100 anos. A última vez que ela tinha acontecido, não a cada 100 anos. A última vez que ela tinha acontecido, fazia 100 anos. Ninguém convocava, era muito raro se convocar essa reunião. Que era como se fosse um parlamento. Como se fosse um congresso.
E aí, o que vai acontecer? Nessa reunião, foram reunidos deputados das 3 casas. Então, foram escolhidos deputados do 3º estado, deputados do 2º estado e deputados do 1º estado. O rei convoca. Para eles deliberarem como ficará a situação financeira da França. São os deputados que foram escolher. Isso vai acontecer em maio de 1789. E aí, qual é o problema? A questão é que, quando é convocado, existe um problema. Na hora de fazer a votação, não era por pessoa, era por estado. Então, eles não conseguiram chegar em consenso, porque sempre o 1º e o 2º estado votavam juntos. E o 3º estado votava sozinho. Mesmo o 3º estado tendo mais deputados do que os demais. Isso vai ser o motivo da revolução. Mas vamos chegar lá. Vamos avançar aqui. Nessa charge aqui, nessa imagem, tá? O que nós temos nessa imagem, pessoal? Essa é uma charge da época também. E aqui, vocês escreverão no caderno de vocês o que vocês estão vendo nessa imagem. Escrevam aí. Eu vou dar as instruções. Descreva a imagem. Como que cada personagem está caracterizado na imagem e o que isso representa e com que base do que você aprendeu, qual o significado da legenda. Vamos lá. Essa charge, eu vou explicar. Essa charge é uma charge da época quando foi convocado os Estados Gerais. E nessa charge, nós temos aqui, ó, gravura de 1789, e nelas temos aqui dívida nacional, de cima para baixo, imposto territorial e o tempo presente, quer que cada um carregue o grande fardo. Então, na verdade, esse fardo aqui é a dívida da França. E na charge está as 3 casas carregando a dívida. Escrevam no caderno de vocês sobre essa charge, que na próxima aula nós corrigiremos e falaremos mais sobre ela, certo? Fica como tarefa para vocês. E nós já vamos.